Como é que funciona a captação para empresas de TI do jeito tradicional? É o seguinte, a maioria das empresas vivem por indicação, infelizmente. Eu não gosto de trabalhar só por indicação, porque quando você está recebendo indicação e está conquistando novos clientes, que vêm do boca a boca, isso, por um lado, é muito bom para o empresário, porque ele só recebe indicação porque ele é bom, né? Ninguém indica um serviço ruim, então o empresário ele enche, né? Infla, pro ego dele é bom, porque somente quem é bom recebe indicação, mas por outro lado é uma pequena maldição, certo? Por que uma pequena maldição? Porque quem é ruim não recebe indicação, mas quem é bom recebe. Então, se você é bom e está recebendo bastante indicação, o maior problema é você crescer só por indicação. Você tem que botar algum outro mecanismo para você atrair e captar clientes para você não depender só da indicação. Quando você não depende só da indicação, você começa a ter taxas de conversão. O que é taxa de conversão? Imagina que eu desenvolvo um mecanismo na minha empresa e mecanismo leia-se processos, né? É uma atividade que eu executo e aparecem de repente um contato de um cliente que quer uma reunião comigo. Ou seja, captei um contato, mas não é de qualquer cliente, é de um cliente comprador, que tem a intenção. Então, eu criei um processo da minha empresa, onde eu faço uma ação ou um conjunto de ações e aparece esse cliente, certo? Quando eu descubro quais ações eu faço que um cliente aparece, quando eu descubro isso, o que eu faço? Eu repito essas ações. E daqui a pouco eu começo a conhecer qual é a minha taxa de conversão. Então eu sei que toda semana eu executo aquela ação e durante uma semana aparece, sei lá, de 3 a 8 clientes querendo fazer reunião. Vai ter semana que vai ter 3, vai ter semana que vai ter 8, mas é a minha média, porque isso normalmente flutua. E quando você cria essas atividades, né, que fazem o cliente aparecer, quando você tem isso, você começa a projetar o futuro. Por quê? Porque eu sei que, poxa, se cada semana eu venho de 3 a 8 clientes, eu posso então estimar que em um mês de 4 semanas, certo? Eu teria no mínimo 12 visitas, certo? E aí eu começo a descobrir quais são as minhas taxas. E eu com 12 visitas, imagina que, sei lá, eu estou muito mal de fechamento, mas imagina que eu feche 2. Eu perco 10 e fecho 2, tá? E aí você começa a descobrir. Então você fala, opa, beleza, então eu faço isso, aparece 12 clientes, e cada mês eu fecho 2. E aí eu projeto o ano. Eu sei quanto eu vou crescer até o final do ano. Quem vive só de indicação não consegue projetar isso, porque você não sabe quantas indicações vão chegar na próxima semana. Quantas reuniões você vai ter até o final do primeiro semestre de 2021? Quantas reuniões você vai ter até o final do ano de 2021? Infelizmente, você não consegue projetar isso, porque a indicação simplesmente acontece, ela chega, entendeu? Só que você não pode deixar o barco à deriva. Você tem que criar atividades para que o cliente seja atraído. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque você quer crescer de forma profissional. Para mim, essa é a minha definição e é a que eu mais gosto, é o empresário que cria ações hoje para que surjam oportunidades no futuro. Ou seja, é o conceito de plantar para colher. Ele cria atividades hoje para poder chamar atenção, atrair clientes, para que daqui a 3, 4, 5 dias o cliente apareça, certo? Interessado em querer fazer uma reunião. Então, ele provocou isso, não simplesmente aconteceu, certo? E aí, por que isso é uma maldição, viver só de indicação? Porque só quem é bom vive de indicação, quem é ruim não. Então, é uma maldição do bom, entendeu? E aí, você ficar só na indicação, isso diminui muito a velocidade do seu crescimento. Você também tem opções. Você pode escolher, né, optar por crescer de forma acelerada. Como que você faz isso? Trabalhando e investindo no comercial. Primeiro passo, acertando a primeira fase do processo, que é a captação, tá bom? Então, é uma opção. Agora, tem gente que não quer, tem gente, não, eu quero crescer devagarinho. Daqui a 10 anos eu vejo aí que bicho que deu. Tem gente que quer, tudo bem, é uma opção. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem está vivendo só por indicação, sabe, você pode mais. Você pode fazer diferente, você pode criar processos para poder atrair clientes, tá? Outro problema bastante comum do empresário de TI é não fazer nada. Então, o cara que está lá só recebendo indicação, ele senta, cruza os braços e pronto. Ele espera e faz nada, espera o cliente aparecer. Outro problema também muito comum é o empresário que tenta e depois para. Nossa senhora, isso aí eu já vi. Cara, é o seguinte, o cara, ele acorda um belo dia com a corda
apertando o pescoço e ele precisa arrumar cliente. Simplesmente, seja porque um grande cliente saiu, ou porque ele está renovando o contrato com um grande cliente e o cara está pressionando ele, ou porque ele já está se sentindo desvalorizado, porque ele tem clientes, ele tem inclusive no contrato cláusulas de ajuste de contrato para aumentar, e quando chega lá no aniversário do contrato, ele vira para o cliente fala, olha, não quero aumentar. Se você quiser aumentar, eu vou ter que procurar um concorrente. E ele bota o rabinho entre as pernas porque ele não sabe lidar com o cliente. Na verdade, ele precisa mais do cliente do que o cliente precisa dele. E aí, acontece uma situação dessa, o que o cara faz? Ele fala, pô, beleza. Ele fica magoado, ele fala, pô, cara, esse cliente é sacanagem, faço tudo por ele e tal, aceita a situação, certo? E aí ele volta para a empresa e fala, cara, vamos fazer outra coisa, a gente precisa conquistar um novo cliente, a gente precisa correr atrás, certo? E aí ele começa a criar, sei lá, estratégias ou ele começa a buscar maneiras de prospectar, só que ele faz isso por 1, 2, 3, às vezes 4 semanas e depois para, depois o negócio morre. Por quê? Porque às vezes aparece um cliente novo, aparece uma nova prioridade, aparece uma outra coisa, ou então não dá certo de primeira, sabe? E ele, poxa, não persiste, ele... Cara, muda, alguma coisa muda que faz com que ele mude o foco e ele vai e para. Ou seja, o processo não foi instalado. Não existe uma rotina que toda vez atrai cliente. Ele tentou e ele parou. Outra coisa também que empresário faz de TI é e-mail marketing. Cara, muito empresário ama isso. O que é e-mail marketing? Né? O cara pega uma lista de e-mail, às vezes ele vai lá no LinkedIn, solicita conexão para uma porção de gestor. Gestor de TI, vai lá na cidade. E aí, no LinkedIn, quando você solicita conexão, você pode pegar um e-mail das pessoas. Tem um campo lá dentro que você consegue ir lá, ver todos os seus contatos, exportar. Ele exporta num CSV, você tem lá o nome e o e-mail de todo mundo, que é da tua conexão. E aí, o que o cara faz? Ele pega aquela lista lá, 1000 contatos, pega uma ferramenta que dispara e-mail. Veja, ele abriu o e-mail 1 ou abriu o e-mail 2? Se não abriu, eu disparo o e-mail 3. Se abriu, eu seguro mais um dia para ver se ele responde. Não vou disparar o e-mail 3, pula, entendeu? E aí depois o e-mail 4. Então, é uma ferramenta que você cria automação de acordo com o usuário. Se ele abre o e-mail, se ele clica no e-mail, e aí a ferramenta você pode configurar qual comportamento que você quer. E aí, no início, é aconselhável que você dispare mais e-mails e se a pessoa não responder, depois, né, é aconselhável que você dispare e-mails mais espaçados. Então, ferramenta de e-mail marketing, uma porção de empresário adora. Só que aí ele vai no LinkedIn, pega esses dados, vai na ferramenta, importa tudo e começa a disparar. E aí ele fala, né, vira assim, fala, Ronald, essa ferramenta não dá não, o resultado é muito baixo. Minha taxa de abertura é 4%. E 4%, não estou nem dizendo a taxa de clique, estou dizendo a de abertura. Então isso significa que, sei lá, 4%, né? A cada 1000 e-mails, 1000 disparos que ele envia, 40 abrem um e-mail. E desses 40, você pode imaginar, aí, menos de 10% vão responder. Por que isso? Porque até o e-mail marketing tem estratégia certa de fazer. Você pode fazer de qualquer jeito, que é desse jeito lá, pegando, importando e disparando, ou você pode fazer do jeito certo. Telefonema, mesma coisa. O cara liga e fala assim, Ronald, telefonema não existe, não dá certo. Não dá, cara, a gente tenta ligar aqui, mas é muito não e tal. Primeira coisa que eu pergunto é assim, tá bom, beleza, quem é que tá ligando? É você ou é um funcionário seu? Se o empresário diz que é ele, cara, primeiro, isso já é como se, cara, endurecesse meu coração assim, já deixa triste. Porque, primeiro, não é pro dono da empresa ficar telefonando para cliente. Não aconselho. Você pode fazer se você estiver muito desesperado, mas faça por pouco tempo, depois delegue essa função e bota alguém. Porque o dono da empresa, ele tem que criar estratégias e processos para desenvolver a área comercial e fazer a empresa crescer. Esse é o trabalho principal dele. Se ele está envolvido na parte operacional, ele tem que conseguir novos contratos, conseguir novos clientes, entrou faturamento, delega a parte operacional para ele ficar com um tempo mais disponível para a parte estratégica. Agora, se o dono da empresa está ligando para cliente, está lá falando, opa, oi, tudo bem? Sou da empresa XYZ, sou da Perrine Consultoria de TI. Estou entrando em contato porque nós trabalhamos com, sei lá, com infraestrutura ou com desenvolvimento. E aí a pessoa fala, não, beleza, não precisa não. Então, quero falar com o responsável pela TI. Quem é que quer falar? E aí não passa a ligação. Quando o dono da empresa começa a receber muito não, muitas vezes o cara fica desanimado. Muitas vezes o cara pensa assim, caraca, isso não dá certo.
E aí, cara, prospecção é um jogo de números. Às vezes você tem que falar com 50 pessoas para conseguir um contato. Às vezes você tem que falar com 60, às vezes 75, às vezes 90, às vezes 100. Agora, o cara vai conseguir ouvir 99 nãos para poder aguardar chegar ao sim? Muitas vezes o dono da empresa não consegue. Porque, cara, é questão de mindset. E eu não aconselho que o dono da empresa fique ouvindo não todo dia, não. Eu aconselho que ele contrate uma pessoa e delegue a função de telefonar para essa pessoa ligar. Então, quando você delega a função do telefonema para a pessoa correta, primeiro, o dono não precisa ouvir tanto não, isso não vai desanimar ele. E muitas vezes o cara sabe, ele é dono da empresa, ele sabe que não faz parte do sim. Na teoria é lindo. Quando não é você, meu amigo, que está ligando, é lindo. Você pode chegar aqui e falar, não faz parte do sim. Eu escuto 49 nãos e aí vem o primeiro sim. Eu fico feliz igual quando eu escuto. Eu preciso escutar 49 nãos para receber um sim. Então eu prefiro dividir na minha cabeça que eu tenho que ligar, recebi um não, fico feliz, estou mais próximo do sim. Recebi outro não, estou mais próximo do sim. Tem gente que fala isso. Só que o dono da empresa deve delegar isso. Porque o profissional que está acostumado a ligar, ele tem uma profissão específica, né? Ele tem uma categoria específica. É profissional de call center. São pessoas que estão acostumadas a ligar. Essas pessoas, esses profissionais, eles estão acostumados a ouvir não. Muitas vezes eles estão desapegados da empresa, do serviço. Vai em qualquer empresa de call center, você vê quem são. Normalmente são pessoas jovens, entendeu? São pessoas que, cara, que só estão ligando ali porque eles sabem que tem que bater um número de ligação. Quando você tem uma pessoa certa, essa pessoa ela vai ligar de segunda a sexta-feira, faça chuva, faça sol. Ela não vai embora para casa pensando, poxa, todo mundo falou não. Ai, será que vai acabar minha empresa? Será que o negócio vai acabar? Não. A pessoa já está acostumada, ela sabe que tem que ouvir uma porção de não para chegar ao sim. E outra coisa também que as pessoas fazem é anúncio. Elas tentam anunciar no Google, tentam anunciar no Instagram, já vi empresário anunciar no LinkedIn, e aí não tem resultado e para. Então, esses aí são os tops, né, modelos que as pessoas usam para poder captar novos clientes.